Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Pai, obrigado por tua palavra, que ela possa realmente nos consolar, nos fortalecer a nossa fé e compreender. E tudo fez o Senhor formoso em seu tempo. Também o Senhor pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que o Senhor fez desde o princípio até o fim. Por isso que a gente possa sair daqui, Deus, eu te peço, mais confiante na tua soberania, porque o tempo pertence ao Senhor em todos os tempos. Em nome de Cristo Jesus, fala conosco nesta noite. Amém. Então, meus irmãos, o tempo de Deus na agenda humana. A gente tem uma agenda, a gente faz planos, mas o tempo é de Deus na nossa agenda. Essa é a ideia central, que Deus governa todo o tempo. Ele não perdeu o controle do tempo. Deus governa todas as estações, todas as paradas. Estações aqui não é no sentido somente de verão, inverno, primavera, outono. É estação de trem, estação daquilo quando você parou para fazer alguma coisa, parou para esperar alguma coisa, parou para qualquer motivo. Então, Deus, Ele é Senhor também de todas as estações, Ele governa e Ele exige por isso de nós confiança, Ele exige de nós paciência e exige de nós sabedoria. Amém? Então, eu dividi em 3 tópicos essa palavra, coisa bem simples, rápida, mas que a gente vai sair daqui mais sábio do que entrou. Glória a Deus. Eu quero sair, diga assim: Senhor, me dá mais sabedoria quando eu sair do que quando eu entrei. Amém? Essa é uma oração forte, queridos. A Bíblia diz que quando a gente quer sabedoria, peça a Ele, que Ele dá e não lance roxo. Deus não faz economia de sabedoria quando você pede a Ele. Então, Ele diz no versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Irmãos, a vida ela não é controlada por acaso, ela não está assim ao léu, não está de qualquer jeito, não está controlada de qualquer sorte. Amém, queridos? A vida ela não está assim com um destino cego, não sei, Deus não está, Ele sabe onde vai chegar, Ele sabe onde cada um de nós vai chegar. Às vezes Ele faz algo que você não gostou, então que você não esperava, mas lá na frente Ele sabe onde Ele quer te conduzir. Nós passamos muito tempo lutando contra Deus, colocando os nossos planos em oposição aos planos de Deus. Mas a palavra de Deus diz, o próprio Deus falando, através do profeta Jeremias: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Você não conhece o amanhã, você não conhece o futuro, você não sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, 10 anos, 50 anos, você não sabe, mas o nosso Pai sabe. Nada como estar com Ele, nele,
buscando a Ele para poder a gente também saber. E a gente costuma dizer assim, e aí você vai amanhã, Deus é quem sabe. De fato, Deus é quem sabe, mas se você anda com Deus, você também sabe. Glória a Deus. Então, o controle é de Deus, o controle divino. Deus é Senhor da história e Senhor do tempo. Repita isso comigo, diga assim, Deus é Senhor da história e Senhor do tempo. Então, nós somos limitados, a nossa limitação é muito grande, irmãos. Nós somos seres limitados, então a gente não pode nem adiantar, nem atrasar os planos de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Ele diz, há tempo para todo o propósito de Deus embaixo dos céus. E a Bíblia não está falando aqui que acha que é não, ela está afirmando uma verdade e é isso que ela quer dizer mesmo. O que a Bíblia diz é o que ela quer dizer. Glória a Deus. Você não pode adiantar nem atrasar. Olha o que o salmista fala no Salmo 31:15. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele diz, olha, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Está vendo? Davi, ele descansava, sabendo que o calendário da vida dele era guardado pelo Senhor. Não era ele que o guardava, ele entregava a ele. Os meus tempos estão nas tuas mãos, Senhor. Livra-me das mãos dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Lindo esse versículo, né? A segunda coisa que eu queria trazer aqui é sobre as estações inevitáveis da vida, coisas que a gente não pode evitar. Eu queria voltar um pouquinho para a gente ficar bem claro esses 3 pontos que eu queria trazer aqui. E queria que você repetisse comigo. Diga assim, ó, a sabedoria de Deus sobre o tempo. Diga assim, primeiro ponto. Agora o segundo ponto. As estações inevitáveis da vida. Esse é o segundo ponto. As estações inevitáveis da vida. E o terceiro ponto. A eternidade supera o tempo presente. Então a gente já falou aqui sobre a soberania de Deus sobre o tempo. Não tem nada que a gente possa adiantar nem antecipar. É no tempo de Deus. Tudo no tempo dele. A Bíblia, aí mesmo em Eclesiastes, é 8:5. É um dos versículos mais fortes da Bíblia. Um dos do Antigo Testamento. Que diz que a verdadeira sabedoria está em discernir o tempo e o modo. Acharam aí? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. O tempo e o juízo. Está vendo? O coração do sábio discerne o tempo e o juízo. O tolo, ele não discerne o tempo, ele faz as coisas antes da hora. Ou ele atrasa, ou ele adianta. Não é no tempo de Deus. E além de fazer fora do tempo de Deus, ele ainda faz de forma equivocada, desajeitada. Não cumpre os mandamentos que está escrito aí, tá bom? Então vamos lá. O segundo ponto é as estações inevitáveis da vida. Aí diz, há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar o que e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então essa lista tem 14 pares, tempo disso, tempo daquilo, 14 pares de contrastes, nascer, morrer, chorar, rir, espalhar, juntar, isso tudo representa a experiência humana. Todos nós já passamos por esses tempos. Quem nunca chorou, quem nunca sorriu, quem nunca espalhou, quem nunca juntou, quem nunca amou, quem nunca aborreceu, quem nunca abraçou, quem nunca deixou de abraçar. São 14 pares de coisas que a Bíblia diz aqui que são nossas experiências. É lindo demais essa passagem,
porque fala daquilo que nós podemos testificar com a nossa própria experiência da nossa vida na terra, que é feita de ciclos, de altos e baixos. Não é verdade? E às vezes você está lá em cima, beleza, às vezes você está lá embaixo. É assim, a vida é assim, há tempo de todas as coisas debaixo do céu. Não podemos achar que vai ser sempre sorriso, sempre choro. Não, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então, meus irmãos, há um equilíbrio necessário. Então nós precisamos buscar o equilíbrio, né? O choro, ele prepara o coração para o riso. O que é que o salmista diz? O choro poderá durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então quando você estiver chorando, chore, mas tenha esperança que logo mais você vai sorrir. Se hoje você está passando por alguma luta, alguma decepção, frustração, coisas terríveis que você passou, é a preparação para o tempo de alegria, de paz e de bênção que Deus tem para a sua vida. Deus ele não está falando aqui que você vai viver a vida toda chorando. Ele está dizendo que você vai ter tempo de choro, mas vai ter tempo de riso também. Glória a Deus. Então, o luto, a tristeza, ela dá valor ao tempo de alegria, dá valor ao tempo de celebração. Vai chegar o tempo que eu vou celebrar. Não precisa a gente se desesperar. Então nossa esperança é que Deus é soberano. Ele está no controle de todas essas mudanças de fases, de estações, de tempo nas nossas vidas. Então, qual é o perigo que a gente passa? O perigo da resistência, de a gente resistir ao que Deus quer, né? Então a gente vai sofrer muito menos se a gente aceitar a estação em vez de lutar contra ela. Amém? Você está entendendo? Então, quanto mais você resiste ao tempo da luta, do luto, da tristeza, mais você sofre. Então não resista. Saiba que Deus está no governo da sua vida. Então quando você não entrega, então você está lutando contra Deus. Contra Deus é loucura, né? Nem o diabo quer saber de lutar com Deus, ele foge a mil. E a gente não pode ficar reclamando, tem que ter esperança e nunca lutar contra a esperança. Muito pelo contrário, é crer mesmo sem esperança. Lembra de Abraão, o pai da fé? Que ele creu contra a esperança. Nada era possível. Um homem de 100 anos ter um filho com uma mulher de 90? Não, nem pensar. Mas ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Filipenses, olha o que Paulo fala, ó. Eu sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, ou seja, eu aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Amém? Então o cara está instruído, ele sabe quem é que ele está, em quem ele está crendo. E nós precisamos aprender a confiar. Eu estou crendo no Senhor. Eu sei, está ruim, mas vai ficar bom. Porque eu sei o Deus que eu tenho. O Deus que eu tenho servido e querido nele. Glória a Deus. Paulo aprendeu a viver com Deus em qualquer estação, em qualquer tempo. E o terceiro ponto é a eternidade que supera o tempo de hoje, o tempo presente. Claro, você acha que acabou hoje, você está passando as lutas que tem passado e é só isso? Não, irmão, nós temos uma eternidade para viver. Quanto dura a eternidade? A eternidade dura eternamente. Aí diz assim, veja no versículo 11, que eu não li antes, mas diz assim, tudo fez Deus formoso em seu tempo. É aí mesmo, 3, 11. Tudo Deus fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. A gente louva a Deus, é grato a Deus por tudo que Deus fez, mas a gente não sabe tudo o que Deus fez
do princípio até o fim. Você sabe o que é que Deus vai fazer amanhã? Não. Nós louvamos ao Senhor, porque cremos na bondade, no amor de Deus, na sua misericórdia. Portanto, nós somos gratos sempre, mesmo sem saber o que vai ser amanhã. Uma coisa eu sei, que há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de estar triste, há tempo de estar alegre, há tempo de abraçar e deixar de abraçar, há tempo de amar, sabe? Tem tempo para todas as estações, todo o tempo na vida da gente. Então, ele diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E o tempo serve para quê? Para lembrar a gente que nós somos feitos para algo que menor? Não, para algo maior, cada vez maior. Deus quer sempre que nós cresçamos em tudo, em graça, em sabedoria, em fé. Glória a Deus. Então, queridos, o vazio do agora, né? As coisas terrenas, as coisas daqui desse mundo, elas são passageiras. Sim ou não? Você acha que vai durar para sempre? São passageiras. E não, essas coisas não devem preencher a nossa alma. Porque se a gente tiver esperança, olha o que Paulo falou, se a nossa esperança estiver só aqui nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a gente só espera nesse mundo, e a eternidade que nós temos para viver, e daqui para frente, e o amanhã, nós não podemos nos alegrar só no hoje, porque Deus, Ele nos chamou, e esse tempo de hoje existe para Deus nos preparar para a eternidade. Não podemos esquecer disso. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,18. Preste atenção, esse versículo que é poderoso. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as coisas que vê são temporais, somente agora, e as que não se vê são eternas. Por isso não vivemos pelas vistas, mas pela fé. Nossa visão, ela deve ir além das circunstâncias desse momento. Nossa visão tem que ir, visão de águia, sabe? A águia sobe, e então ela vê muito mais a área do que qualquer urubuzinho aí. Nós não temos olho de urubu, Deus nos deu olhos de águia. Olha o que Isaías, vocês voarão com asas como de águia. Então, se as asas vão nos levar às alturas, nossos olhos vão ver mais abrangentemente, muito mais. Então, qual é o nosso papel? Identificar a nossa estação atual. Qual é a sua estação? Você está no tempo de plantar ou no tempo de colher? De chorar ou de rir? Qual é a sua estação? Então, identificar a sua estação vai evitar a sua expectativa. Deixa eu falar com você, irmãos. A expectativa não é a mesma coisa que esperança. A expectativa é algo que a gente cria e acha que vai acontecer. Quando não acontece, a gente se frustra, se decepciona, se entristece. Nossa esperança tem que estar em Deus, não nas circunstâncias. Porque deu certo, fulano fez isso, ele vai dizer de novo. Então foi assim. Não, só tem um que não muda, que é Deus. Mas você confiar no homem é perda de tempo, é frustração. Então, o tempo está nas mãos de Deus. As nossas expectativas erradas nos causam frustrações. E as frustrações, ansiedade, depressão. Então você tem que abandonar a ansiedade pelo dia de amanhã. Então, se o tempo está nas mãos de Deus, a sua preocupação excessiva, muita gente que anda muito preocupado, né? É o quê? O que é preocupação? Falta de confiança em quem é que controla tudo? É ele. Então eu não estou confiando que ele está controlando tudo. Eu não confio na soberania do meu rei. Então eu me frustro. Quando eu não confio nele, eu estou confiando em algo perecível, terreno e, portanto, efêmero, que vai passar. Mas Deus, Ele diz na sua palavra: passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Então, queridos, descanse no controle divino,
Descanse no controle de Deus. Viva o presente, viva o hoje e com gratidão, com ações de graças. É por isso que a gente, quando ora, como é que a gente ora? Graças te damos, Pai. Obrigado, Senhor. E é desse jeito. Quanto mais você ora em ação de graças, mais o seu coração se enche de poder, de força e de autoridade diante de Deus. Amém? Então, viva o presente, viva o dia de hoje com gratidão. Não queira pular etapas. Isso aqui eu vou deixar. Não. Espere o tempo de Deus. Então, se o momento é de reter, retenha. Se o momento é de guardar, guarde. Se o momento é de espalhar, espalhe. Seja generoso. Amém? Deus está trabalhando em cada detalhe hoje da sua vida. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Fica de pé, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por mais essa comunhão com meus irmãos. Nós, toda vez que nós nos encontramos, a alegria no nosso peito aumenta, Pai, porque nós somos uma família. O Senhor nos fez para que nós andássemos juntos como família, como irmãos, crescendo em fé, crescendo, Deus, na confiança do Senhor, tendo esperança e buscando o Senhor cada vez mais crescer em graça, em sabedoria diante de Ti e diante dos homens. Tá, Senhor, que nós sejamos esse povo que alegra o Teu coração, que vive alegre, com o coração cheio de gratidão, porque uma coisa nós sabemos, que o Senhor está no controle de tudo, e essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Por isso nós amamos o Senhor, em nome para a glória de Jesus. E a igreja diz: amém, amém, amém. A palavra do Senhor.